A história do Egito sobre o domínio britânico se tem início mais ou menos entre 1881 e 82. E como forma de contextualizar, vamos iniciar falando da revolta de Urabi. Essa revolta ela levou à intervenção britânica no país. A revolta de Urabi ela aconteceu mais ou menos entre 1881 e 1882, no Egito. Foi uma manifestação nacionalista que foi comandada pelo coronel Ahmed Urabi, né? E o estopim acabou sendo a insatisfação dentro do exército, principalmente com a impossibilidade dos egípcios ocuparem postos mais altos e também devido aos salários, né, pagos aos egípcios serem baixos. E a revolta ela tinha como objetivo depor, né, o governo de Khedive, Taquife, e também eliminar as influências de países europeus. Essa grande oposição ela acabou culminando, né, em um plano onde Taquife se juntou aos ingleses para bombardear Alexandria, né, no intuito de levar novamente ao poder Taquife. E a vitória britânica veio na Batalha de Tel Akabi, que o Urabi acabou sendo preso juntamente com seus apoiadores, foi deportado para o Ceilão, que hoje é a atual Sri Lanka, e de 1822 a 1914, Taquife ele acabou governando o Egito, né, como uma província do Império Otomano, mas a administração ficou nas mãos dos oficiais turcos, sob uma profunda influência dos comissários ingleses. A conclusão, então, foi que o poder foi restaurado a Khedive, a maioria dos oficiais britânicos que atuaram em Alexandria voltaram para casa e ficou apenas uma pequena parte, né, do exército que ficou como exército de ocupação. O Egito foi protetorado inglês de 1914 até 1922. E em 1914, o Egito ainda se encontrava sob o domínio do Império Turco Otomano. Porém, havia uma grande ocupação do território por parte dos ingleses, né, que prezavam o grande controle do Canal de Suez. O território egípcio ele fazia parte do Império Turco, mas, na verdade, era governado por autoridades britânicas, né? E essa dominação britânica se dava através do modelo de governo indireto. O Egito ele tinha como representante o mesmo Khedive, né? Que era vice-rei egípcio desde antes da ocupação. Porém, quem tinha o poder de decisão final no território era os britânicos, né? As autoridades britânicas. As coisas começam a mudar a partir de 28 de julho de 1914, com a eclosão da Grande Primeira Guerra Mundial. E com o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, ele acaba declarando apoio à Alemanha. E a Inglaterra ela se sente ameaçada com essa declaração. Então, a Grã-Bretanha ela declara unilateralmente o protetorado do Egito, né? Pois o domínio inglês era sempre combatido pelos países vizinhos ao Egito. Eles se opunham à dominação cristã de um território pertencente ao Império Muçulmano. Porém, a dominação inglesa era viável devido a algumas camadas egípcias, como os latifundiários que plantavam algodão. Eles lucravam demais, né, com o comércio com a potência europeia. E com isso, Khedive ele foi deposto, né, e quem sucedeu ele foi Hussein Carmel. A Inglaterra ela acaba utilizando o território egípcio como ponto de apoio de seus interesses na região. É nesse momento que ela passa a impedir
contando com o apoio de navios ingleses e indianos, que na época faziam parte do Império Britânico, que navios que viessem, né, ou fossem associados ao eixo, que era o Japão, Alemanha e Itália, utilizassem o canal de Suez. Agora iremos entrar um pouco no assunto sobre os movimentos nacionalistas no Egito. A maior parte da população egípcia era muçulmana. Então, a população ela estava acostumada com a soberania turco-otomana no Egito e demonstrava estar descontente, né, com a dominação inglesa do território. Então, eles acreditavam, né, esperavam que após ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra desocupasse o território e desse independência ao Egito. Porém, ao fim da Primeira Guerra, não foi isso que ocorreu, né? Teve o acordo secreto de Sykes-Picot, que foi assinado entre o Reino Unido e a França, que determinava que as zonas de influência das duas grandes potências na região do Oriente Médio, né, após o fim da Primeira Guerra, né, nesse acordo, era claro que as potências europeias não sairiam tão facilmente. Esses movimentos nacionalistas não agradavam em nada as autoridades inglesas, né, que acabaram repreendendo com violência. Capturaram e exilaram Saad Zaghloul e seus aliados. Essa truculência usada pelos britânicos acabou culminando em uma revolução que uniu diferentes setores da população egípcia contra o domínio cristão e europeu. E isso deu início a uma série de ataques contra os estabelecimentos e os soldados ingleses dentro do Egito. Como forma de reprimir essas revoltas, os britânicos enviaram ao Egito um grupo que pudesse ter por finalidade chegar a um acordo com o Otifad, mas eles não tinham qualquer intenção de deixar o território. A intenção deles era o quê? Era apenas conceder uma mudança de nomenclatura e não, de fato, mudar a condição do Egito. E, como resultado dessas negociações, o Egito ele acabou deixando de ser protetorado inglês e passou a ter sua independência condicional a partir de 1922. E com essa elevação de Amalad Fuad I ao trono, o Egito ele acabou passando a ser uma monarquia que colaborava e manteve então a fachada de autodeterminação, mas na prática o Egito continuava sendo domínio de forças britânicas. E então se tem início a terceira fase, que é a monarquia colaboracionista de 1922 até 1952, onde se mantinha a fachada de autonomia prevista pelo quinto ponto dos 14 pontos de Wilson. Mas, na verdade, as tropas inglesas se mantinham nos pontos-chave do país, especialmente ao redor do Canal de Suez, conservando a Grã-Bretanha e os seus interesses estratégicos e econômicos intactos. Zaghloul, ele acaba sendo libertado e teve que se conformar em liderar a oposição com forte presença no parlamento egípcio, até sua morte, que ocorreu em 1927. Como já dito anteriormente, em 1922, Amuad Fuad I, ele sobe ao trono e acaba falecendo em 1936. Farouk é o sucessor, né? E ele acaba assinando o Tratado Anglo-Egípcio, que exige que a Inglaterra se retire do Egito, exceto do Canal de Suez. E essas tropas britânicas, elas foram retiradas para a área do Canal de Suez apenas em 1947, né? E durante toda a Segunda Guerra Mundial, essas tropas britânicas, elas utilizavam o Egito como base de operação. E mesmo após o fim da guerra, né, o sentimento anticolonialista continuava a crescer dentro dos egípcios. Agora eu irei entrar
brevemente falando sobre a Revolução Egípcia de 1952, que ficou conhecida como Revolução de 23 de Julho. Né? Nessa revolução, o rei Farouk I ele foi derrubado do poder pela organização clandestina Oficiais Livres, que foi liderada por Gamal Abdel Nasser. E Nasser, ele acabou se tornando o primeiro-ministro adjunto e mais para frente ele acabou se tornando presidente. E o que isso tudo significou, né? Significou o fim da monarquia, o fim da influência imperialista, o fim da influência britânica, né, sobre o Egito. Vou recapitular para finalizar. O Império Britânico, quando ele decide ocupar o Egito, em 1882, até então sob o jugo dos otomanos, foi por duas razões. Uma era de ordem estratégica, que devido ao canal de Suez, né, que ligava os oceanos orientais ao mar Mediterrâneo, e o segundo foi de ordem econômica, devido ao Egito ser o maior produtor de algodão do mundo e também o mais moderno. Então, foi isso que fez o Egito ficar sob o jugo britânico por 72 anos, que só chegou ao fim com o movimento nasserista.